E aí, galera, estamos no ar e hoje com ele que é jornalista e pianista, com vocês, Ricardo Feltrin. Pare. Obrigado pelo convite. Vergonha. Eu fico. Obrigada, de verdade. Imagina, obrigado. Meu. Obrigada. Eu tô com medo. Não, Hoje eu tô com medo. eu também tô com medo de ir num estúdio tão profissional e eu lá na minha casa, na cozinha. Eu não tenho mais sala, né? Eu fiz meu estúdio, virou sala. Ah, sua sala é seu estúdio? Eu não Minha sabia. Sala, eu tenho 2 quartos, né? Mas sala... Eu, como não gosto de convidar gente para ir em casa, então qualquer coisa, fala assim, vamos aí comer uma pizza. Não tem lugar para comer. Vamos comer fora daqui. Feltrin, você começou a estudar piano aos 5 anos. Quando eu era obrigado, né, pela minha mãe. Minha mãe era pianista, concertista, organista de igreja, cantora lírica, gravou disco por um selo que chamava Boleros Inéditos, uma música horrível. Bom, era bolero, né? E ela me obrigou ou eu tocava 1 hora por dia ou não saía na rua. Aí eu virei músico profissional quando eu tinha 23 anos. Aí ela foi contra. Ah, e ela foi contra, entendi. É mãe. Não tem como explicar, né? São pessoas esquisitas. Falou que era a profissão de vagabundo. Falei, mas a senhora mas eu toco na igreja. É diferente. Você vai tocar em, sei lá, né, em bordel, em cabaré. Eu falei, Deus te ouça que sim. E aí, depois disso, você trabalhou como músico profissional e pianista. 10 anos. E aí, tocou em banda. Um monte. Toquei um monte de banda. Toquei sozinho, fazia baile. Toquei numa banda, a gente tirou 400 músicas. 400. Então, a gente conseguia fazer 3 entradas, que são mais ou menos, num total, uma noite. Num baile, dá umas 70 músicas, 60, se for 3 entradas. A gente podia fazer rock, podia fazer baile da saudade. O que é isso? Bolero. A gente tirou mais sabe, relógio, Besames Mútil. Tiramos uns 70 boleros. Carnaval, rock pauleira e música romântica, né? Então, a gente tocava em qualquer lugar. Fazia a festa do piano de boiadeiro. Fiquei sabendo que você também foi professor substituto de História e Geografia, é isso? Infelizmente, fui. Desde o 2º ano na faculdade, porque não tem professor que quer dar aula mais no estado. Ninguém é besta. E quando você estava... Hoje não sei se pode mais. Eu estava no 2º ano de Ciências Sociais. Aí eu podia ser professor em caráter excepcional. Só que eu ia dar aula onde nenhum professor quer ir. Veja, ninguém quer ser professor do estado. Aí tem lugares que nenhum professor do estado quer ir. Era nesse lugar, periferia de Mauá, periferia de Ribeirão Pires. Você imagina, eu dava Utinga, Vila Palmares, um monte de lugar. E era bem difícil, né? Porque é escola pública, ninguém está interessado em aprender nada. Como que era, assim, a dinâmica das aulas? Um inferno. Um verdadeiro inferno. Ganha muito pouco, né? Alunos muito desrespeitosos naquele tempo. Muito, muito. Assim, teve um aluno que uma vez me ameaçou, falou, eu vou chamar a torcida independente para te pegar. E aí, deu no quê? Deu em nada? Deu que eu fui contratado pela Folha, né? E eu larguei aquela classe, e no dia que eu larguei aquela classe, eu tranquei ele na sala comigo. Mas eu não posso comentar mais nada. Ai, mas ainda a Folha já chegou aí? Ou ela veio um pouco depois? Não, eu dava aula e era músico ao mesmo tempo, né? E aí, em 91, a Folha nunca reconheceu o diploma de jornalismo. Tanto que tem médico, advogado, moda, tem tudo lá, né? Menos formados em jornalismo mesmo. Não serve para nada. E aí, ela faz ainda cursos de trainee. 1 por ano ela fazia, que era um concorrido assim, tipo 800 para 10 vagas, 11 vagas. E eu passei. E aí eu fui contratado imediatamente. Assim, Como estagiário? Não, já fui contratado como repórter. Porque a Folha estava regionalizando naquele tempo. Não tinha internet, isso é 91. Então os jornais americanos começaram a ter ideia, o USA Today, o Washington Post, eles começaram a regionalizar. Então o que fazia? Você tinha o Washington Post, mas na edição que vai para Nova York, tem um caderno especial só sobre Nova York. A que vai para Seattle tem só uma. Então, e a Folha tentou fazer isso. Na região de Ribeirão Preto, ABC, São José dos Campos, Vale do Ribeira, alguma coisa assim. E eu fui trabalhar no caderno ABC, porque eu era do ABC, sou de São Caetano. E era uma mini folhinha. Igualzinho, tem a manchete, tinha o painel, tinha um artigo, carta de leitor, coluna social, e cobria esporte e tudo. Então, eu comecei
no jornalismo cobrindo tudo. Eu fui até Legal. colunista social, de festa, de madames. Como que era isso aí? Era bom, tinha ótimas comidas, bebidas. Nossa. Aproveitava, então. Eu era pobre, bem pobre, ia em desfile de moda, fazia todas essas coisas. Então, mas o legal foi porque um dia eu ia cobrir buraco de rua, no outro dia eu ia fazer um crime que aconteceu no ABC, no outro dia eu estava no sindicato, no outro dia eu estava fazendo o concurso da Elite Models. Então eu fui aprendendo Variando. tudo, né? E depois eu acabei trabalhando com tudo mesmo, polícia, política. E aí, depois você participou da cobertura de vários eventos importantes que tiveram. Nossa. Que cara foi esse? Ah, porque é um inferno, né? Eu imagino. Como você recebia esse tanto de informação? A gente recebe, às vezes, por muita sorte. Eu já tive muita sorte na minha vida, né? De estar no lugar... Eu brinco, eu estou no lugar errado na hora errada. Mas é bem... Por exemplo, quando explodiu o shopping em Osasco, antes de você nascer, você não lembra disso? Não, né? Explodiu um piso do shopping Osasco. Esse piso de não sei quantas mil toneladas, ele subiu até o teto. Ficou acumulando gás ali durante um mês. Quando explodiu, as pessoas se desintegraram. Eu via. Por que eu vi? Foi em Osasco. Eu, naquele exato momento, estava tendo uma denúncia no Brasil que estavam descobrindo que várias casas de repouso de velhinhos estavam matando os velhos. Ou tornando eles bem inválidos para ficar pegando o dinheiro deles. E tinha uma dessas em Osasco. Eu estava indo para Osasco para investigar essa casa. No meio do caminho, sai no rádio. E assim, no chão, já tinha o helicóptero da Band, né? O comandante Hamilton já devia estar lá. Mas no chão eu fui o primeiro repórter a chegar lá. Eu vi pessoas sem braço, eu vi... Assim, a 1 quilômetro de lá eu já via gente sangrando. Era muito pesado, então. Tudo que você cobriu foi muito pesado, que eu tô lendo aqui. Foi, tudo muito pesado, muito pesado. O acidente da TAM, por exemplo, o primeiro, né? De que ano você é? Você nasceu em... 2000. 2000. Então você não viu o acidente da TAM em 96. O acidente da TAM, por exemplo, você vê como que chega a notícia. Naquela madrugada, antes do acidente da TAM, era um Fokker 100, né? Que caiu lá no Jabaquara. Não é aquele que desviou e caiu lá. Estava tendo uma rebelião no Carandiru, que antes de você nascer tinha uma penitenciária aí. E estava tendo uma rebelião e tinham mantido refém dentro do Carandiru. Então o meu amigo, que é o Marcelo Godoy, do Estadão, passou a noite lá. Porque a gente não pode ir embora. Não tinha internet, mas se morrer alguém, né? Você tem que avisar o jornal para no dia seguinte o jornal dar. Essa era a vantagem do jornal, né? Você podia até se matar, mas não tinha como publicar de madrugada. E internet tem. E de manhã chegou um repórter, amigo nosso, da CBN. Olha a coincidência. E ele se exibindo todo com... A CBN deu isso pra gente. Era um rádio transmissor, sabe, todo... Nós somos ricos, vocês pobres. Porque em 96 o celular era um tijolo. E aí ele falou, consigo ver tudo aqui, até avião, vamos ouvir avião. E quando ele põe no avião, a gente começa a ouvir, sem entender, pilotos falando um com os outros, falando, na cabeceira sul da pista caiu um avião ali, avião de grande porte, cuidado na aproximação, cuidado não sei o quê. E a gente falou, caiu um avião. E repete, daí passou um segundo, a Globo Rádio deu, né? Caiu um avião de grande porte no Jabaquara após a decolagem. Só sabia isso. E eu liguei, ficha de orelhão. Você também não viu isso? Tinha orelhão na rua e ficha, antes do cartão. E eu liguei para a Folha. Isso era mais ou menos 9 horas da manhã. É o horário que tem a reunião de pauta de manhã. Junta todos os editores pauteiros para ver qual que vai ser a notícia do dia. Vamos dar isso, aquilo. E eu ligo para essa reunião para falar com o meu pauteiro, porque cada editoria tem o seu pauteiro. Ele é um editor assistente. E aí eu falei, ô fulano, eu não vou falar o nome dele aqui, me irrita. Eu falei, fulano, caiu um avião no Jabaquara. Ele falou, Feltrin, bateu o telefone na minha cara. Falei, tudo bem. Aí passam uns 15, 20 minutos, porque começou a aparecer na TV. Aí ele ligando para a redação da CBN, para a redação não sei de onde, porque tinha que falar comigo urgente. E você também cobriu a morte do Ayrton Senna? Eu não cobri na Itália, mas cobri tudo desde a hora que o corpo dele chega aqui no Brasil. E eu posso garantir para você, cobri a morte do Papa, João Paulo, segundo, né, em Roma. Em Roma. Eu cobri a morte... Você morou em Roma, não morou um tempo? Não. Não chegou a morar? Infelizmente não, eu não detesto Roma. Roma não gosta de homem, né?
Os romanos, eles detestam homem. Agora, se você passar na rua lá, vai... Oh, que bela! Que linda! São um bando de assediadores, canalhas. Não, é verdade. Você chega no restaurante, o cara olha, joga o pão na sua frente. Se é você, eu gostaria de um panetone. Detestei lá. Mas o Senna... Então, eu cobri isso, Senna, eu cobri... As mortes são muito horríveis. Cobri o avião. Eu lembro que esse avião da Gol... O avião da Gol, no dia seguinte, que o jatinho bateu na asa dele, o jatinho chegou a pousar e morreu todo mundo da Gol. Esse daí, eu lembro que demorou mais de 24 horas, não tinha o nome dos mortos ainda. Eu lembro que eu, de manhã, botei na Band, algum canal assim, e eu vi uma mulher chorando, falando assim, tudo que eu quero é enterrar meu marido. Cara, você chora, né? Parece que jornalista não tem coração, mas assim, esse é um dia que eu chorei, porque você vê o que a pessoa está sentindo. Agora, o Ayrton Senna, eu acho que nunca vou ver nada igual. Porque eu cobri a chegada do corpo dele, eu já até arrepia, né? A chegada do corpo dele, o velório, né, que era um negócio, e o enterro, que foi seguindo pela 23 de maio. E que eu nunca vi tanta gente, é difícil falar disso, tanta gente desconhecida, ajoelhada na rua, rezando, chorando, pessoas se abraçando, que nunca tinham se visto, sabe? É um negócio surreal, sabe? Surreal você ver como as pessoas amavam ele, né? Como o que impacto que ele tinha. As pessoas pararam de ver Fórmula 1, sabe? Eu odeio o esporte. Eu adoro praticar esporte. Sou um ótimo goleiro de handebol, tênis legal, e mesa. não sabia. Já fui. Ganhei até prêmios. Tênis e mesa, eu adoro tudo. Jogo, assistir eu detesto. Fórmula 1 eu gostava, por causa do Senna. Então era eu nunca vi aquilo. Porque assim, aquilo era uma catarse. Como se tivesse morrido um ídolo mundial, um negócio tão assombroso, sabe? As pessoas... É tão incrível, você vê 5, 6 pessoas chorando, aí vem mais 5, 6 chorando também para abraçar essas 5, 6, e ninguém se conhecia. Então, acho que foi um dos únicos momentos que o Brasil ficou unido. Que realmente se uniu. Você considera uma união? Realmente se uniu. Eu acho que realmente se uniu. Não tinha ideologia ali, né? Todo mundo amava o Senna. E, além disso, você exerceu cargos de editor Brasil e Cotidiano na Ops, como que fala? Ops? Não, aí era Folha.com, né? Tá. Quando vira, ela surge em 99. Aí em 2000 eu vou para a Folha Online, que é a Folha.com, fazer uma coluna que chamava Ops. Que fez bastante sucesso, né? Durou até 2006. Inclusive derrubou a internet do Brasil uma vez. Por quê? Porque a Ellen Roche, isso eu tô falando é 2001. A Ellen Roche fez um ensaio como Lara Croft. Com óculos, cabelinho, assim, shortinho. Linda. E ela é minha amiga. Ela deu para mim as 6 fotos. Ela falou, não vou dar para ninguém. E eu publiquei essas fotos. Tava absurdo, porque é o começo da internet isso, né? As pessoas estavam desenhando ainda a configuração da internet. E, de repente, quando chega 2 horas da tarde, a editora do UOL, eu trabalhava na Folha, mas minha coluna era reproduzida no UOL. Ela falou, Feltrin, tenho que tirar tua coluna do ar agora. Eu falei, por quê? Ela falou, está caindo todos os servidores. Eu falei, como está caindo o servidor? Ela falou, tá tendo um acesso absurdo aqui. E a gente não está conseguindo conciliar. Por quê? Porque já tinha os 4chan, as threads na Coreia. E foi na época da Lara Croft. E as fotos da Ellen Roche foram parar nisso. Dali espalhou para o Japão. Dali espalhou para todos os lugares do mundo. E todo mundo acessando. Então começou a cair servidor atrás de servidor. Daí que eles descobrem um primeiro problema da internet brasileira. Porque era assim, tinham 6 fotos. Então eu clicava a primeira da Ellen Roche, demorava, né? Carregava a primeira. Aí você, olha a configuração, você vê a segunda, carregava a primeira, carregava a segunda. Você carregava a terceira, é um erro erro de construção de algoritmo, né? Ia fazendo isso. Começou, até o IG caiu, começou a cair servidores dos outros portais. Então a única pessoa no Brasil que quebrou a internet mesmo, eles usam esse termo, né? É a Ellen Roche.
Caramba, não Teve que fazia tirar do ideia. ar, aí eles descobriram de noite essa cagada que eles tinham feito, não. E aí continuou lento, né? Porque é o começo da banda larga, né? Então imagina, Entendi. tinha gente do mundo inteiro, foi a primeira vez que o mundo inteiro estava clicando no Brasil. E era sobre entretenimento. Era Coluna Ops, vejam Aham. agora, exclusividade, fotos de Ellen Roche, que as pessoas já amam, né? Que é linda de morrer, como Lara Croft. E as fotos são lindas mesmo, lindas. E aí depois, lá na frente veio o F5. Bem lá na frente. Ah, bem na frente. Não, daí eu era colunista em 2000 da Folha Online. Em 2001 eu virei editor de cidades. Ainda em 2000 virei de cidades e de política, né, que é Brasil. E em 2003 virei editor-chefe já. Com o F5. Você... Não, Não. com a Folha.com. Com a Folha.com. O F5 era um projeto que eu fiz para o UOL, que me convenceram a fazer na Folha, né? Era um projeto, não era um site fofoca. E esse F5 que existe hoje é um lixo, não tem nada a ver com o que eu fiz. Porque o F5, ele era um negócio interativo. Então, eu criei, por exemplo, o símbolo do F5, ele era vivo. Então, de noite, por exemplo, depois da meia-noite, você entrava na página F5 e ele estava dormindo. Se você colocasse o mouse em cima dele, ele acordava e saía sonâmbulo andando. Quando a Hebe Camargo morreu, ele ficou triste o dia inteiro. Quando chovia, chovia nele também. Quando o Brasil perdia jogo na Copa, ele estava sentado em cima de uma bola murcha. E ele se movimentava durante o dia. Ele tinha um comportamento tirário, isso, né? E tudo fácil, fazia com GIF, né? Era um desenhinho. Tudo que acontecia, ele iria... Reagia de uma certa E a forma. gente tinha uma coluna também que chamava O Seu Bichinho. Então, nossa, a gente não parava de ganhar. Porque não era para fazer fofoca, era para entretenimento mesmo. Então, toda sexta era dia dos bichos dos leitores. Gente, tinha mais de 3.500, isso eu estou falando de 2010, fotos na fila para mostrar. A gente fazia a galeria com 50 bichos. E deu muito certo, tanto que assim, aumentou 30% a audiência de toda a Folha. Só o F5. Com 3 pessoas, eu e mais 3 pessoas. Era um time pequeno de pessoas. Mas o modelo, ele atraía muito as pessoas, porque assim, não é um site de fofoca. Tinha fofoca? Tinha, mas a base não era essa, tem? A gente fazia... tinha uma editoria, por exemplo, chamava Bichos. A outra editoria chamava Humanos. Então, a gente separava tudo que é besteira que o ser humano faz, a gente colocava lá. E em um ano, a gente já estava dando 45% da audiência de todo o jornal. E aí começou um ciúme, né? Óbvio. E eu entendi, não o ciúme dos coleguinhas, né? Eu odeio coleguinha, que é gente invejosa mesmo, mas o dono da Folha, que Deus o tenha, o Otávio Frias, ele começou a ficar preocupado, porque a marca é a Folha de São Paulo. De repente aparece um site de entretenimento que em um ano já está dando quase metade da audiência e não para de crescer. Então ele falou assim, daqui a um ano o F5 está vendendo mais do que a Folha. Aí ele fechou só para assinantes. Ah, foi assim que fechou, então? Não, primeiro os coleguinhas começaram a tramar, porque nossa audiência era tão grande. Então, o que um cara falou assim? Olha, porque a gente montava galerias de foto. E cada editoria, de economia, cidades, ilustrado, todo mundo faz galeria de imagens. Veja os atores em Cannes, veja o Wagner Moura. E a gente tinha a nossa galeria. E nossas galerias davam... A gente tem uma galeria que até hoje ela já deu mais de 15 milhões de views. Caramba. Que foi minha assistente que fez, que era uma coisa genial, eu nunca esqueço. Ela falou assim, os defeitinhos dos famosos. Então, o Tom Cruise tem um dentinho torto. Ou não sei quem, a Angelina Jolie tem uma verruguinha aqui. Sabe, um negócio, um 100, assim, e quase caiu muita audiência. Aí chegou um coleguinha, né? Odeio. E sugeriu, falou, acho que não deve contar a galeria de imagens para o F5. Tem que ir para a fotografia. Falei, não, somos nós que fazemos. Daí eles arrancaram para diminuir a nossa audiência. Foi um boicote, mas eu entendi. A parte do Otávio eu entendi. Agora, os coleguinhas vagabundos foi por inveja mesmo, porque o site explodiu. E o F5 não é a mesma coisa hoje? Não, hoje é um lixo. Você entra lá, você fala, não foi isso que eu Não, criei. foi isso que eu fiz. E o pior que era para chamar Ops. E era um projeto que eu fiz para o UOL. E eu vendi esse projeto para o UOL. Eu ia sair da Folha. Quando a Folha soube que eu tinha esse projeto,
imploraram para eu fazer na Folha. Eu falei, pô, eu já tô certo com o UOL. Enfim, falaram, falei, tá bom, mas não pode chamar Ops. Daí eu fiz F5, porque F5 é a tecla que atualiza o computador, e porque Folha tem 5 letras. E porque tinha aquela moda, o R7, G1, P2 e não sei o quê. Eu falei, o F5 pelo menos tem uma lógica, mas eu estaria milionário hoje, talvez, se eu tivesse feito. Mas essa ideia então foi sua. E aí eles pegaram pra eles. É deles, né? É deles. É deles. Eu dei pra Folha. Eu paguei todos os salários que eles me pagaram. Devolvi pra eles. Entendi. E hoje, tipo, esse F5 é de fofoca. É um lixo. É um site igual, revista de fofoca. Tem bastante coisa ali de bastidor, mas é um site besta. Ele não era assim, você entende? A gente tinha uma área que chamava As Últimas que Você Não Leu. Isso é um algoritmo que eu bolei com o cara da TI. Se você entrasse no F5 e você visse a manchete assim, sei lá, Ana Paula Renault tem chilique pela 5ª vez. E você clicasse, lesse, e depois você voltasse para F5, você não via mais essa matéria na capa. Ah, entendi. Substituía a manchete por outra. Trocava. Todas as matérias que você fosse lendo, elas iam sendo substituídas por outra para você não precisar ler de novo. Né? Então eu chamava As Últimas que Você Não Leu. Hoje você acha que o jornalismo falta uma sinceridade e uma pesquisa? Ninguém mais faz, Laura, jornalismo. Hoje é muito raro. Tem jornalistas excelentes ainda, que apuram a matéria, vão atrás, mas hoje eu vejo que é mais gente dando pitaco do que apurando. É um tal de... Olha, eu conversei com as minhas fontes e elas dizem que não sei o quê. Olha, na minha opinião, sabe, fazendo análise de fatos. Então você vê, por exemplo, pega uma Globo News. De manhã eles são especialistas em submarino que explodiu. De tarde eles são especialistas em geopolítica da Europa Oriental. De noite são especialistas, são os mesmos, você entende? E no jornalismo acontece a mesma coisa, são generalistas. Agora, o jornalismo como eu conheci, de 1991, e eu tive a sorte, né, porque eu fiz o meu curso de trainee em máquina de escrever. E depois eu peguei os primeiros computadores que tinham monitores de fósforo, que queimava a vista. Depois eu peguei o início da internet. Eu lembro que a gente mandava a página no jornal, porque eu fui editor em Rio Preto, né? A gente mandava para uma máquina desse tamanho, conexão de escada. E mandava para a Folha aqui, por linha telefônica. E às vezes, estava mandando a página, alguém atendia e falava, alô? Alô? Porque tinha ido cair na casa de alguém. Só que não ia a página, né? Então, eu acabei comprando. E vi a internet surgir, né? No primeiro dia que abriu a internet no Brasil, com o UOL, que se expandiu, o UOL tinha colocado um monitor em cada redação, em cada editoria. Caramba. E tinha um na Folha da Tarde, eu fui correndo lá ver, né? Aquilo demorava 3 horas para ligar. Nossa, rapidão, hein? E eu sou uma besta, eu sou sofisticado, né? Eu falei, eu quero já, primeiro site que vou entrar na minha vida, qual que é? O Louvre. Entrei. 1h30 depois, meu chefe olhando assim, e aí, já entrou no Louvre? Eu tava carregando ainda, porque era um puta site pesado. Nossa! Isso é 96. E na Europa já tinha uma conexão mais rápida, banda larga, um pouco, né? Aqui no Brasil não, era só de escada. Eu não vi a página do Louvre, porque eu fui embora. Eu tentei entrar às 5 horas da tarde, era 10 horas da noite e estava ainda carregando a página. Mas assim, eu vi a internet nascer, né? Então eu peguei a internet e depois peguei o streaming. Então eu consegui passar por todas, da máquina de escrever até agora, né? Não sei o que vai virar depois. Você acha que o streaming ocupa o espaço da TV? Tem chance de ocupar o espaço da TV? Eu dei essa matéria hoje. Pela primeira vez na história, o streaming já ganha da Globo 12 horas por dia. 24 horas por dia, 12 horas o streaming já bate a Globo. Das meio-dia às 6 da tarde, da meia-noite às 6 da manhã. 30% de share, ou seja, de cada 100 aparelhos dentro de casa, 30 estão no streaming, 28,8 estão na Globo. Tem alguns meses que o streaming, por exemplo, domingo à noite, o streaming massacra a Globo, né? E a semana passada eu já dei uma matéria, que isso aqui que vocês estão assistindo, o YouTube, né? Que representa 87% do streaming no Brasil, porque não é Netflix. Netflix dá 4%, é o YouTube que está massacrando todo mundo.
85% do streaming é YouTube. E nesse mês passado, semana retrasada eu dei também, que pela primeira vez na história o YouTube já passou a Globo. Então hoje o público do YouTube é mais ou menos 30 milhões de pessoas a mais do que a Globo. 118 milhões de brasileiros entram todo dia no YouTube. E a Globo não quer falar sobre isso. Ela não deixa, por quê? Por quê? A Globo não deixa medir a audiência fora de casa. Tudo isso que você vê do Ibope, do Domingo Legal, do não sei o quê, é uma audiência medida dentro de casa. Então, o que mede dentro de casa? São 10 mil residências no Brasil que tem um software ou um aparelhinho instalado. Toda vez que aqueles moradores entram naquela casa e usam o Wi-Fi, ou ligam a TV, o Smart TV, o computador, desde que esteja no Wi-Fi, ele faz o cálculo do que a pessoa está assistindo. Isso dentro de casa. Então, o streaming já ganha 12 horas por dia, o YouTube já ganha da Globo, dentro de casa. Quer dizer, dentro de casa já está provado, eles não provam, né? Mas são 118 milhões de pessoas que entram todo dia no YouTube. E a Cantar Ibope, cometeu uma gafe ano passado, falou que o YouTube tinha mais audiência que todas as TVs. Mas isso daí virou um inferno, porque a Globo se juntou com a Aberta e não sei o quê, foram com os dois pés no peito da Cantar. E a Cantar retirou a ideia. Não era bem assim, não sei o quê, mas é bem assim. A TV aberta, infelizmente, ela não consegue se reinventar. Por que você acha? Muito caro. Muito, muito caro, sabe? E o streaming causou, a internet causou um raio. Tudo isso começa em 2001. Até 2001, a audiência da TV aberta era muito grande, muito grande. Hoje eu vejo que quem vê TV aberta, a TV digital, são as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Porque o resto está fazendo bico no Instagram, tá, né? Tá posando. Como é que é? Tá como? Por que faz bico? Eu nunca entendi isso. Por que a gente faz bico? Mas vocês acham que fica mais bonito? Não, é sério. Por que que... Sabe, parece uma chuca. Eu não entendo por quê. Mas que, de qualquer forma, a gente tem no Brasil 33... A gente tem... É ridículo. É ridículo. Combinado, já anotei aqui. Não, e aquelas amigas que põem a cabecinha uma do lado da outra e se odeiam. Né? Muito bom. Enfim, a gente tem muitos pobres no Brasil. Então tem muita coisa. Você tem o Facebook, tem o Twitter, tem o TikTok, que eu odeio, tem Instagram. Eu vi isso na sua bio. Por que você odeia o TikTok? Porque é um parasita de... Pra você ter uma ideia, eles pagam 15 menos do que você recebe no YouTube. É um golpe, porque é o seguinte, fala assim, mas o TikTok viraliza. Então vou te dar um exemplo. Uma menina, eu odeio aquilo. Eu tenho mais de 120 mil pessoas lá, mas eu só boto a inteligência artificial para jogar alguma coisa lá. Tem dinheiro lá, eu não quero aquele dinheiro. Se você viralizar, você faz um vídeo, que nem a menina fez, deu 200 milhões de views aqui no Brasil. Ela ganhava 0,13 centavos de dólar por 1.000 views. Para você ter uma ideia, o YouTube paga 15 vezes a mais que isso. Pelo menos para mim, né? Aí, explodiu, ela fez a conta. Pô, vamos fazer a conta aqui. 200 milhões de views, divide, né? Pega 1.000 views. Ela achou que ela ganhava uns 18 mil dólares naquilo. Quando veio o pagamento, veio 900 dólares. E ela ligou para reclamar. Ela falou, escuta, eu dei 200 milhões, o que é isso? Mas é que a gente tem a área dos creators. E se a gente pagar tudo para você, não tem dinheiro para os outros. Então, o que eles inventaram? O golpe. Eles faturam 1 bilhão por mês em propaganda. Eles criam um cercadinho. Esse é o fundo do criador. Então, de 1 bilhão, eles pegam 10 milhões. Colocam ali dentro. Você recebe muito menos, então. Ninguém vai receber se você explodir. Então, fala, viraliza, que adianta? Você não ganha nada. Porque daí ela foi ver, em vez de 0,13 centavos de dólar, tinham abaixado a remuneração dela para 0,0003. Para dar só menos, porque tem que dar dinheiro para os outros. Ou seja, eles não repartem lucro. Eles criaram um fundo fixo e que se dane o criador. Sem contar a censura que tem no TikTok. Eu, por exemplo, recebi uma advertência, porque eu brinquei. Um dia eu falei assim, por fora, bela viola. Coloquei lá uma violinha. Por dentro, pão bolorento. E botei uma bengalinha de pão.
Você descumpriu as regras do YouTube, do TikTok, mais uma falha dessa vamos te tirar. Por quê? Porque eles acham que bengala é pênis. Entendi. Tinha uma época que o palhaço era bloqueado, porque na China, palhaço é símbolo de matador de policial. Eles trouxeram a cultura da China aqui e criam uma estrutura autoritária. Entendi. Eu cansei de ser ameaçado. Eu faço política, por exemplo, dava matéria política. Esse assunto é desagradável, não sei o quê. Mas daí eu respondi até pro cara. Falei, mas a italiana que fica fazendo live sem calcinha, mostrando tudo, aí isso pode. Se você continuar assim, vamos te... Daí eu falei, vamos todos pro inferno, não preciso disso aqui. Então, o TikTok, eu acho que é uma rede que ela precisa imbecilizar, tanto que não existe na China. Não é? O TikTok, que não chama assim na China, ele é feito para cultura, para educação. A molecada estuda nele. Quer dizer, eles exportaram um lixo para o mundo todo para ficar fazendo dancinha, ficar mostrando a bunda, né? Falando asneira. Você, com quantos anos você aprendeu que não... Sabe? Essa coisa idiota. Fazem teoria da conspiração. Descobri que você é trilheiro, é verdade? Sou trilheiro, adoro desde muito moleque. Desde muito jovem você faz trilhas. Faço trilha, montanha comigo mesmo. Montanha, eu adoro lugar que tem cachoeira e lugar que tenha cavernas. Você já dormiu em caverna, inclusive? Já dormi em caverna, já dormi na floresta, já me perdi na floresta sozinho uma vez. E como você fez pra... Você não tinha sinal? Não tinha nada? Não, isso é 1988. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu estava em São Tomé das Letras e eu peguei um lugar errado, eu andei a noite inteira sozinho no breu. E eu faço o contrário das pessoas. As pessoas falam da teoria da floresta negra. Se você se perder na floresta negra, fica quieto, né? Eu não, eu faço, como eu estudei religião, xamanismo, eu ia cantando hinos no meio do caminho. Até de manhã, eu tinha chegado quase uma cidade perto de São Tomé das Letras. Caramba, e como você saiu de lá? Você foi indo. Passou um Fusca uma hora, eu vi uma luzinha lá embaixo, falei, fantasma, disco voador, não sei o quê. Aí era um Fusca, que tinha um cara muito estranho, parecendo índio, não tinha o banco da frente. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tô perdido desde ontem. Ele falou, onde você tava? Eu falei, eu tava na Cachoeira da Eubiose. Ele falou, tá bom, eu te levo lá. Tá longe, hein? Aqui é a cidade tal, não sei o que. Você andou uns 14 quilômetros. Caramba. E aí me levou lá de volta. Quando eu chego lá na cidade, as pessoas acharam que era um vampiro, né? Porque branco de medo. Qual a diferença de crítica e ataque? Boa pergunta, hein? Nossa, muito difícil fazer essa resposta. Tava pensando aqui também. Bom, crítica, existe a positiva e a negativa. Ataque só tem negativo. Você pode fazer uma crítica de um... Por exemplo, eu gostei do filme O Agente Secreto. Mas ele é muito longo. O começo dele é muito chato. Então eu estou fazendo críticas positivas e negativas. Fui ver o show de não sei quem. Ótimas músicas, mas o cara errou tal nota. Não, eu tenho um bom ouvido, né? Então isso é uma crítica normal. Por exemplo, isso que eu falei do Reinaldo Azevedo é uma crítica, né? O cara pegar, distorcer uma informação para apoiar um político é uma crítica. E como separar a opinião pessoal de uma análise técnica quando se fala de TV? Puta, opinião pessoal todo mundo tem, né? Análise técnica você tem que dar números, você tem que ser embasado. Por exemplo, eu falei essa história do YouTube, eu estou dando uma opinião também, falando o streaming causou um racha, a gente está vendo uma mudança de paradigma dentro da mídia. O YouTube é hoje a maior mídia do Brasil, audiovisual, não tem mais nem, o streaming também, que streaming é pouco, né? Por causa desse número. Outra coisa eu falo assim, olha, eu não gostei do Agente Secreto porque o Wagner Moura é um puta mala, ele fica elogiando o Lula, você entende? Aí é uma opinião. Agora, análise, você tem que dar números, né? O cara vai analisar o que vai acontecer agora no Irã, o que está acontecendo. Olha, hoje, por exemplo, eu estava falando sobre isso. Tem 3 caminhos, né? O Irã voltar atrás, que ele não vai voltar atrás, é um povo muito orgulhoso, né? Foi invadido 7 vezes durante a história e manteve a sua própria identidade, sua própria linguagem. Eles são muito casca-grossa. Ou os Estados Unidos invadir por terra e criar uma guerra mundial, né? Ou acabar o mundo. Então, isso é uma análise que você faz, né? Não tem jeito. E o Troféu Imprensa, você participou de vários, né?
98. Uns 9, acho. Hã? Uns 8, 9, acho. 98, 2003, 2014, 2015. Eu fiquei banido. Banido? 98, tinha um diretor, o Silvio Santos. Eu sempre conto essa história. E eles serviam... Eu estava muito nervoso, era a primeira vez. E naquele tempo, durante o troféu imprensa, porque para muito pouco, né, rápido, passava os garçons com comidinha. E eu comia, né? E teve uma hora que eu comi, engasguei e vamos voltar agora com a categoria. Feltrinho, o que você acha? Eu engasgado. E aí o diretor dele, que eu não sei mais o nome, nem veio me dar um esporro. Porra, meu, achei que você era o Zé Fernandes, você não sei o quê. Eu falei, você nem sabe escrever. Olha, você acentuou na música do Barão Vermelho, pro Dia Nascer Feliz. Pra o dia, ele botou um acento lá. Acento. Eu não sou o Zé Fernandes e você não é nenhum cara bom de, sabe, batendo boca, assim. Aí, eu só voltei em 2013, acho. De 98 a 2013, que esse cara ficou, eu nunca mais fui chamado. Só em 2013. Como foi em 2013 essa volta pra você? Aí eu tava mais seguro, né? Não tava nervoso. Eu lembro que em 98 o Sai de Baixo foi receber. A gente tinha que usar smoking. O smoking tinha que chegar às 5 horas da manhã no SBT era tudo smoking velho lá. E eles ajustavam na hora. E ganhava cachê naquele tempo. Ganhava cachê? Em 98 eu ganhei R$1.000. Caramba, eu não sabia disso. Que legal. Hoje em dia não ganha mais cachê. Não ganha mais. E os salgadinhos são bem melhores. E ano passado você participou, como que foi? Foi o mais longo de todos, né? Eu cheguei aqui 2 horas da tarde, cheguei em casa 1 hora da manhã, porque o seu pai e a Patrícia estavam nervosos. Muita responsabilidade, né? Muito E mesmo. teve que repetir muitas vezes, muitas coisas, né? Então eu sabia que ia demorar. Mas com o Silvio Santos, a gente chegava aqui às 8, começava a gravar às 11, 4 horas da tarde, estava em casa. O cara não parava e não ia no banheiro. Ele não ia no banheiro? Não, uma vez eu precisei com ele, falar assim, pelo amor de Deus, posso ir no banheiro? Pô, você não consegue nem se segurar. Tem alguma história marcante com o Silvio Santos? Que você teve com ele? Tem uma história triste. Quando eu estava no Troféu Imprensa um dia, e ele conversando, ele começou a brincar comigo, né? Tem o Jô Soares também, que fez uma declaração de amor para mim. Como foi isso? Depois você assiste. Ele falou que me amava, que eu amava ele. Legal. Mas com o Silvio Santos específico. E aí ele brincando comigo. Eu tinha escrito um livro. Ele lê, né? Porque eu começo meu livro, chama Como Lidar com Crises, Jornalistas e Outros Predadores. E as primeiras páginas são os 10 piores predadores da natureza. Então tem o leão, o mangusto, a onça pintada, o urso, o dragão de Komodo, o jornalista e o advogado. E aí ele leu do jornalista, né? Fala assim, o jornalista é um bicho que mata suas vítimas, mas ele não come, ele só quer mostrar a carcaça. E no meio do negócio ele chegou para mim e falou, então, Feltrinho, você não gostaria de ter um programa? Um programa aqui no SBT, por exemplo? Eu falei, não. Eu não sei porque eu não falei. Eu não sei porque eu falei não sei. Mas quando eu saio do Troféu Imprensa, tem um monte de mensagem, um amigo meu, você é um idiota, você é um imbecil. Você falou não pro Silvio Santos para ter um programa, né? Ele estava te sondando. Esse é o grande momento que eu tive com o Silvio Santos. Foi um momento triste, bem triste. Triste, mas o momento com o Jô Soares valeu a pena. Foi marcante também. Foi marcante, primeiro porque os coleguinhas ficaram morrendo de inveja, né? Porque eu já conhecia o Jô há muito tempo, né? A gente conversava muito. Legal. Inclusive, na semana que ele morre, eu tava com saudade dele e mandei mensagem. Falei, pô, quando a gente vai sair para comer? E o Jô era um pintor maravilhoso também, que a gente Não sabe. sabia, que legal. Foi amigo do Liechtenstein. E ele falou, vem aqui, a gente vai jantar e eu vou te dar um quadro. E acabou morrendo antes. Ping-pong final, bora. Eu não gosto de bora, mas não para de falar top também, tá? Tem Eu coisa... não falo top, eu só falo bora. Não, bora, top, sextou, tem que ser proibido. Então. Vamos então pro nosso ping-pong final. No canal, quando falam sextou, eu deleto do canal, eu bloqueio. É sério? Não pode falar sextou. Não, vamos criar a palavra não, nem bora, mas vamos... Vamos lá, então. TV nos anos 90 ou TV de agora? Anos 90. Bem mais legal. Não tinha outra opção, né?
verdade. Fato. Uma fofoca que virou verdade. Puxa vida, ruim essa, hein? Uma fofoca que virou verdade. Tá bom, uma vez eu dei que um ex-BBB foi visto de ingenuidade, né? No meu canal, na minha coluna Ops. O tal BBB foi visto aos beijos com um cara lá, não sei o quê. De noite, a mãe dele liga chorando na redação da Folha. Você destruiu minha família. Você saiba que eu sou advogado e eu vou acabar com você. Porque o meu filho jamais esconderia isso de mim. E faz uns 3 anos ele assumiu. Então tá bom. Ela me processou. Ela não te processou? Não. Jornalismo raiz ou de opinião? Ah, raiz. E também de opinião um pouco, né? Streaming ou TV aberta? TV aberta. YouTube, né? YouTube, você, né? Aqui. Quanto tempo você não vê? Você só vê seu pai na TV aberta? Não, pior que não, vê? vejo jornal. Quem mais te surpreendeu? Quem mais me surpreendeu? Mais na vida? Eu gostei muito do seu podcast, viu? Sabe que eu gostei? Meu Deus, não vai a eu tô pessoa que com mais medo. me surpreendeu na vida, mas eu achei legal no seu podcast, porque eu vi vários e eu fiz. Não é puxar saco, não, eu já tinha falado isso pra ela. Eu vi muita gente, você não está atrás de page view e você não está nas costas do seu pai. Isso que eu achei mais legal. Você convida as pessoas que você quer. De vez em quando vem aqui, né, um Danilo Gentili, não sei o quê. César Filho. Um César Filho, que eu também já fiz, né? Fiz no Ano Novo. Mas é legal isso que você faz. É uma coisa meio surpreendente. O que está me surpreendendo hoje mesmo é o poder do YouTube. É uma coisa que eu sou astrólogo também, né? Eu estudei astrologia desde os 15 anos. Que legal. Eu fazia astrologia com... Não tinha tabela, não tinha internet, a gente fazia com compasso. E era uma bruxa que me ensinou a fazer isso. Uma senhora muito antiga, né? Ela me ensinou tudo isso. E para me ensinar a astrologia, ela me ensinou a fazer o meu mapa. E eu lembro que ela começou a interpretar e ela falou 2 coisas, assim. Eu lembro, ela falou assim, olha, 3. Falou, coisas boas. Falou várias, falou, coisas ruins. Você vai morrer cheio de processos judiciais. Você vai morrer sozinho, solteiro. E você vai ficar famoso na velhice. Você vai ter notoriedade na velhice. E é exatamente o que aconteceu. Depois dos 60 anos, as pessoas pararam. Outro dia uma velhinha gritou, fez a filha parar no carro, porque, sabe, as velhinhas. Eu tenho uma seguidora que tem 103 anos. Que legal. É a família inteira. Um dia, teve uma livraria, veio mãe, pai, os filhos. Falaram, a gente assiste você toda noite. Ah, que legal. E é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida. E é por causa do YouTube. Que bacana. Quem sabe jogar o jogo da imprensa como ninguém? Jogar o jogo da imprensa? Ter essa... Saber a... Enfim, a bondade e a maldade. Ah, sou eu, então. Não, eu sei bastante maldade. Não sei jogar o jogo da imprensa. Significa... Eu acho que são esses jornalistas que dão opinião disfarçada de... Militância disfarçada de opinião. Eles fazem um jogo da imprensa. O que mais te irrita? Última, pra fechar. Ah, tem uma lista de alfabeto. Tudo me irrita. Gente, pessoas. Não, é sério. Bem. Não, é sério, porque assim, eu acordo sempre de bom humor. E daí, durante o dia, você vai reagindo. Eu acordo todo dia, eu tenho um monte de milho, eu levo para as pombas na rua. Você carrega milho na mochila, não carrega? Carrego biscoitinho. Eu sou conhecido em todo lugar. Já descobri doença em cachorro de vizinho, né? Fala, tá com artrose, olha, tem um carrapato. Porque eu mexo com eles. E a minha vida é maravilhosa nesses momentos. Quando você começa a ver o primeiro vizinho, o segundo começa a piorar as coisas. Então, acho que o ser humano não deu certo. Diz que Deus já acabou 5 vezes com essa civilização, né? E eu não sei por que ele não desiste. Porque o ser humano não deu certo. Feltrinho, gostaria muito de agradecer. Eu que agradeço. Muito uma obrigada. Honra. Volte mais vezes. Honra toda minha. Achava que você tinha 1,5 metro. Eu sou um pouquinho mais alta. Você é mais alto que eu. Muito obrigada, de verdade. Obrigado a você, parabéns pelo canal, pela personalidade que tem do seu canal. Ah, tá muito obrigada. E para de usar bora. Eu uso toda vez. Para, bora. É um vício de linguagem. O top você não usa mais. Não. Mas muito obrigada. Sextou você usa. Sextou, talvez. Aqui eu não uso muito sextou, né? Pare. Tá bom, pode deixar. Muito obrigada pelo Obrigado toque. a você. Obrigada. Tchau. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau.